Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura no livro de Lucas 15, do versículo 11 ao 21. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte de bens que me cabe. Eles repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Assim oremos. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por esta manhã, Senhor, por estarmos reunidos aqui te adorando, Senhor, perante a tua igreja, em união, Pai, levando louvores ao teu nome, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Ajude-nos aqui, continue presente todos os dias. Te agradecemos por mais essa semana que inicia. Permanece conosco, o que te pedimos e te agradecemos. Hoje vamos ver um pouco da história que se encontra em Lucas, capítulo 15. Você pode abrir para acompanhar. Que é a parábola do filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15 e versículo 11. É difícil ligar a TV durante a semana ou ver alguma coisa na internet e não ver o caos político, financeiro e moral da nossa sociedade. E um bom contraponto é a história do filho pródigo, que vai poder nos ensinar um pouco sobre a realidade que nós vivemos hoje em dia. E se você pensar, por que será que vivemos em um caos assim na nossa sociedade? Por que estamos dessa maneira e por que o mundo se encaminha cada vez para uma coisa pior? Se lermos em Lucas capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Versículo 14. O rapaz havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Então nós vemos aqui na história um pai que tem uma fazenda, tem 2 filhos, e um dos filhos pede a herança ao seu pai. Ao que parece, pedir a herança antes da morte do pai parece ser uma coisa muito grosseira, não é? Quase como desejar a morte do pai naquele momento, porque a herança só é tida quando o pai morre. Então parece que esse filho aqui não tem nenhuma importância para com o seu pai. E se vermos a nossa sociedade hoje em dia, ela pediu a herança a Deus e pediu escolhendo caminhar sozinha. E é por isso que a sociedade caminha e está como está hoje, porque ela pediu a Deus a parte que lhe cabia. Então,
como filho pródigo, a sociedade disse: eu não quero mais caminhar com Deus. É aquilo que Nietzsche vai falar, que a morte do Deus, né? O Deus da sociedade. Então, a sociedade declarou a morte de Deus e a independência, dizendo: eu não preciso mais do Criador. E é por isso que ela se encaminhou para esse quadro que nós vemos hoje, que é um caos em toda a moralidade e situação que nós vemos hoje em dia. Então, as pessoas pensam que pode viver uma vida sem Deus e viver uma vida tranquila, normal. Pode até ser que você consiga viver uma vida econômica estável sem Deus, mas uma vida moral e espiritual não existe. Porque longe de Deus não há nada de bom. Então, uma vida longe dele é escolher uma vida fadada ao fracasso. Quando nós escolhemos nos abdicar e dizer: Deus, eu não preciso de você, tenha absoluta certeza que nós devemos esperar nada menos do que o pior. E não o pior financeiro ou dentro de nossa família, mas o pior dentro de quem nós somos. Porque quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais nós reconhecemos o quanto precisamos dele. Quanto mais longe de Jesus estamos, menos nós reconhecemos quem nós somos e o quanto nós precisamos mudar. Então, nós vemos que estar perto de Deus é a melhor escolha que o ser humano e a sociedade em si ela pode escolher. Porque é perto de Deus, é perto do que Deus é e do que Ele proporciona para que nós sejamos, e realmente nós nos encontramos. Então, o melhor sempre vai estar na casa do Pai. Aquele homem tinha tudo, mas a escolha dele, no caso o filho, foi de se afastar, tendo a fazenda, comida, boa alimentação, roupa, mas ainda assim ele não queria a vida que tinha ao lado do Pai. Ele queria mais, era a ambição de viver do modo que ele queria. A passagem diz que ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Então ele sabia que perto do Pai, né, representando Deus, ele não poderia viver uma vida de pecado. Então o que é que ele fez? Ele se afastou. E é isso que a sociedade quer. Ela quer se afastar de Deus porque sabe: longe de Deus eu posso fazer tudo o que eu quero. Porque a mensagem do Evangelho é vida nova. Você não pode viver como você vivia antes. Ou você vive uma coisa, ou você vive outra. Você não pode servir aos dois senhores. E é por isso que a sociedade, o ser humano se aparta de Deus e vive como quer para poder pecar. Como esse jovem aqui, ele queria se afastar da casa do Pai para viver livremente. E aí entra o perigo, né? Ele gastou tudo, já não tinha mais sabedoria e depois ficou passando fome. E aí a nossa sociedade está passando fome, uma fome de moralidade, de espiritualidade verdadeira, uma fome de Deus. Mas aí ela vai agregar essa fome a qualquer outra coisa, a outras religiões que não vão exigir muito delas, ao dinheiro ou bens materiais, para saciar essa fome que o pecado cria. Então ela vai tentar apagar isso com qualquer outra coisa, mas nós sabemos que esse é o preço do pecado. Esse é o preço de viver longe de Deus. Porque qual é a promessa? Uma das promessas de Jesus é que vamos ser plenos, ainda que vamos ter dificuldades, mas vamos viver uma vida alegre e feliz na presença de Deus. Se nós formos avaliar as vantagens e desvantagens de viver com Deus, veja, Deus oferece vida eterna, Deus oferece para o futuro uma vida sem dor e sem lágrimas. Você não vai precisar mais ir na farmácia comprar remédios, você não vai mais precisar do SUS, não é? Então é uma grande vantagem já. Você vai viver lá eternamente sem precisar recorrer aos hospitais, aquelas filas enormes, porque você não vai ter mais doença nenhuma. Então, que promessa maravilhosa! E aí você vai parar e imaginar: e agora, o que é que o diabo oferece? Um calor infernal, sem parar, Deus não vai estar lá no inferno e tudo de ruim. E a sociedade vai preferir isso, o pecado. Então, a melhor escolha e a escolha mais inteligente sempre será ao lado de Deus. Porque se você para e avalia os benefícios, são maiores do que as dificuldades e os malefícios que vai trazer viver longe da presença de Deus. Então, uma vida bem superior Jesus oferece para a vida eterna, e o diabo oferece uma vida aqui na terra que é passageira e que é muito ruim depois. Existe alguém que escreveu uma vez dizendo que você pode ter vivido a sua vida inteira muito feliz, tendo de tudo,
Mas quando você morrer e em um segundo abrir os seus olhos no inferno, você vai esquecer toda a felicidade que você sentiu antes, porque aquela eternidade de sofrimento nunca pagará o que você viveu aqui na Terra. Então você vai se desfazer daquela felicidade que você sentiu aqui. Então um segundo no inferno desfaz toda a sua vida de felicidade que você tinha antes. Agora, um segundo lá no céu e toda a eternidade vai valer muito mais a pena do que a vida que está aqui. E Paulo vai falar isso um pouco, que fala que as coisas que estão por vir é bem melhor do que as coisas que nós vivemos agora, né? O que está no céu. Então é muito vantajoso e inteligente ficar com Jesus. É uma escolha muito sábia, porque é a melhor coisa que você pode fazer. O mundo não quer Jesus não porque não o conhece, mas porque eles querem viver no pecado, como a história desse homem que preferiu se apartar da casa do Pai. Então, a questão não é que as pessoas não conhecem a Jesus, é porque elas sabem que Ele existe e que Ele tem a salvação para dar, mas elas não querem viver com Jesus porque sabem que tem que abdicar da velha vida, tem que deixar o pecado, tem que ter uma vida de santidade perante Deus, tem que buscar o que é correto. E aí eles se afastam. Então, a melhor coisa é estar com o Pai. Também estava parando para pensar algumas pessoas que se reuniam aqui com a gente e que se afastaram, talvez passaram na cabeça delas que eu vou me afastar, mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Mas não, você vai olhar Facebook e Instagram e está pior do que era antes. Então, uma vida sem Jesus, não brinque, não é uma vida boa. A melhor versão que nós podemos ter de nós mesmos é junto de Jesus. E a pior versão que você pode ser é longe dele. Então, eu posso ser a pessoa mais maravilhosa do mundo em pessoa quando eu estou com Jesus. Mas se eu for estar sem Jesus, eu sou a pior pessoa que você pode conhecer. Porque sem ele, realmente a gente não é nada. Todo o critério de bondade, de gentileza, vem de Deus. E mais uma coisa que está no versículo 17, diz o seguinte: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então aquele homem, depois de viver no pecado, de ter uma vida toda bagunçada, ele reconhece que, poxa, na casa do meu pai tinha uma comida muito boa e até os empregados eles viviam muito bem. Então a necessidade, né, a fome, que é uma das coisas que faz com que o ser humano entre em estado de loucura, né? Você já viu alguém com muita fome? É bom nem estar perto até que aquela pessoa se alimente. Então, nesse estado que ele se encontra de fome, ele reconhece: poxa, na casa do meu pai eu tinha as coisas boas. Eu não podia ter a vida de pecado que eu estava tendo agora, mas lá tem fartura, lá tem, pelo menos o meu estômago vai estar forrado, eu vou estar bem alimentado. Então ele reconhece aquele estado que ele está de pecado e diz: não, a vida na casa do meu pai é bem melhor. E se paramos para imaginar, com Deus é muito melhor. A vida que nós levamos em comunhão, com a irmandade, é uma vida que Jesus oferece, que é outro nível. Não tem igual não, é nível superior. Então é PhD na melhor coisa que você pode ter. A vida que Jesus oferece é o máximo, porque você pode sofrer, mas você tem a irmandade próximo para lhe ajudar, para estar junto, para chorar junto. E no mundo você tem o quê? A bebida para chorar com você, você vai estar lá, abandonado. Então, o preço do pecado é muito alto para ser pago. E com Jesus se torna mais fácil. Você vê que Jesus fala que meu fardo é suave e leve. Então, com Jesus a vida é muito mais tranquila. Tem dificuldade? Tem. Mas com Jesus, com o Rei do Universo conosco, não há a melhor coisa que não seja Ele. Então aquele homem reconhece que a vida é melhor com Deus. E uma das coisas que podemos parar para pensar é que podemos ser muito bem sucedidos, mas fracassados porque não obedecemos ao chamado de Cristo. Então podemos ter boas profissões, e isso não é ruim, mas fracassar no chamado. E cada um foi chamado para fazer uma coisa por Deus. Mas se
nega o chamado de serviço, de amor ao próximo, é uma vida fracassada, né? É chegar na eternidade sem ter feito nada. Então, é o perigo de viver a vida como quer e abandonar o chamado de Deus para a nossa vida. Então, aquele cara tinha o dinheiro, mas depois foi momentâneo. Então, ele estava rico por um momento, mas depois ele já não tinha nada. Então, o pecado em si, ele só dá um prazer momentâneo e depois acabou. Mas as coisas que Deus oferece é uma sensação eterna, porque Deus oferece sempre o melhor. E aí o diabo vem com a cópia, né? Com a falsificação, com a pirataria. Então, Deus sempre tem a originalidade, a coisa boa, a coisa que vai durar, a felicidade completa. E aí as pessoas estão perdendo tempo pensando, eu preciso ser feliz. O importante é ser feliz. Aí está lá embaixo, né? Assinado o diabo. O importante é ser feliz. Por quê? O propósito de Deus na vida do ser humano não é fazer o homem feliz completamente. O propósito de Deus é que você seja um filho obediente. Lá em 1 de João vai falar que amar a Deus é obedecer a Ele. Então não é uma coisa misteriosa, mística, que você tem que fazer uma coisa muito radical. Mas é só a obediência que Deus pede aos seus filhos. Não é uma vida regrada, mas uma vida de obediência de acordo com a sua palavra. Então você vê que a consequência da felicidade vai vir depois. Vai ter momentos muito bons. Mas se eu priorizo somente a felicidade, que não é o propósito principal da vida, eu vou me perder. Por quê? A felicidade você não vai estar sempre nesse nível, sem oscilação. Então vamos ter momentos bons e ruins. É oscilante. E aí o mundo quer só coisas boas todo o tempo. E aí por isso que existem drogas e coisas ruins, para manter a mente sempre ativa, sem parar, para não sentir nem um pouco de infelicidade em si. E aí Jesus fala, não, o propósito da vida que eu tenho para vocês é obedeçam ao Evangelho e a felicidade ou momentos de alegria vão vir decorrente a isso. Então o propósito de ser feliz é uma invenção do diabo. Claro, Deus quer que você seja feliz, mas esse nunca será o propósito da sua vida. Um verdadeiro discípulo que obedece a Jesus é feliz com o que tem. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o homem seja salvo. E aí a felicidade é consequência disso. Então aquele jovem estava procurando ser feliz no pecado, porque é uma coisa muito ruim. E vamos ver mais em diante no versículo 20, né? Depois que ele reconhece, depois que ele vê que realmente precisa voltar para a casa do pai, porque aquela vida é inútil, diz o seguinte, versículo 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. A resposta do pai, a projeção pai, aqui eu não sei se já parou para pensar que a primeira coisa que deveria fazer, porque o cara gastou tudo, era dar uma pisa logo nele, que ele chegou e já não voltou sem nada, né? Se tivesse voltado com um resultado bom. Mas a resposta de Deus para a gente nessa história é totalmente o contrário à nossa reação. O cara, um senhor já, possivelmente, vê o filho de longe, corre. E dizem que naquela época correr para alguém que já era mais velho não era uma coisa vista como legal. Então ele tinha que andar devagar, tinha toda aquela coisa. Então correr não era uma atitude de uma pessoa mais velha. Mas aquele homem vai lá e corre. Não é o filho que corre até o pai, é o pai que corre até o filho. E ele corre, abraça, beija o filho e recebe com muito amor. A resposta de Deus para o pecador é: você pecou, mas venha. Você está distante de mim, venha. Porque eu já fui até você em Cristo, né? Quando Jesus foi pregado na cruz, Deus veio até a gente. Deus sempre está vindo, mas é preciso que nós, pelo menos, possamos chegar perto da casa do Pai, né? O Pai precisa avistar o Filho. E ali ele correu como um ato de amor, de bondade e de carinho. Então, mesmo diante de um filho que ele viu que estava arrasado no pecado, tinha gastado tudo, a resposta é: eu amo você. Eu quero que você permaneça. E essa é a resposta para a gente também. É que, por mais que a nossa vida possa estar afastada de Deus, o que Deus nos diz é:
eu tenho uma resposta de amor para você, eu tenho um carinho para oferecer. E aí o mundo vai oferecer as coisas ruins, e Deus, ainda nós somos pecadores, e Ele ainda oferece o amor dele. Então Ele vai lá, corre, abraça o filho e diz que o ama, em outras palavras, né, nesse ato de carinho aqui. Então Deus vem até o pecador, Deus vem e ama as pessoas. Deus não está distante que não possa mostrar o seu amor para com as pessoas. Então ama aquele filho e demonstra que ainda que ele esteja quebrado por dentro, porque o preço do pecado é isso, é você se quebrar e ver que está numa situação muito ruim. E aí depois no versículo 21 diz: e o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho, estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Então a resposta de Deus para a humanidade é: eu tenho uma festa, eu tenho um banquete esperando você. Eu tenho as melhores coisas para fazer na sua vida, enquanto o ser humano está se perdendo no pecado. Então a resposta de Deus para a sociedade que se afastou dele é dizer: venha, eu estou aqui esperando por você, eu tenho uma festa. Então nós vemos o tipo de amor que nós temos, ou que nós estamos tentando ter, com o amor de Deus. Nós vemos, nós precisamos melhorar muito nisso, na maneira de amar, na maneira de agir, para ser mais parecido com Jesus. Então aquele homem reconhece, é o que nós precisamos fazer antes do batismo, e também continuamente está reconhecendo que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos melhorar e ser transformado. Aquele homem chega maltrapilho e o pai dele já pede para que as roupas, as vestes, dê um anel e dê uma festa para ele, dê uma sandália. Então há uma transformação do estado daquele homem. Isso é o propósito dele na nossa vida. É não só que cheguemos até ele, mas que possamos passar realmente pela uma transformação que o Evangelho oferece para cada um de nós. Então é uma festa. Se eu perguntar aqui quem gosta de uma festa, acredito que todos, principalmente para comer aqueles doces maravilhosos. Então a resposta de Deus é a mesma: olha, tem muitas coisas boas, que é salvação, transformação e uma morada no céu. Então são coisas maravilhosas que Deus nos oferece. E aí nós vemos isso e dizemos: pai, eu realmente preciso reconhecer e mudar a minha vida, porque eu preciso ser parecido com um Deus tão amoroso que foi até o homem, abraçando, beijando e respondendo: olha, não importa o que você fez, mas venha para casa que eu estou lhe esperando. Então essa é a resposta de Deus para uma sociedade que disse que queria viver na imoralidade e queria viver no pecado. Deus fala: olha, eu tenho um amor para oferecer a você, que muda quem você é e fará com que você seja quem eu quero que você chegue, ou seja como eu quero. Então a resposta de Deus é amor para a gente, ainda que pecaminosos e longe dele, devemos estar buscando isso. Amém.